Estaremos lendo do versículo 5 em diante. Vamos começar pelo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestava a atenção no que Filipe dizia, porque os ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Verso 17: Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Queridos jovens, querida igreja, como eu vou ser breve, eu quero que todos sentem e escutem o que Deus quer falar conosco esta noite. Eu irei falar sobre jovens cheios do Espírito Santo para servir. Os jovens são descritos como promissores de uma nação, de uma cidade, como também são os promotores da arte, da cultura e da ciência. Billie Eilish foi uma grande compositora famosa, ganhou o prêmio Grammy, se destacando na música. Se vocês analisarem, Timothée Chalamet se destacou na produção e na atuação de filmes, se destacando na cultura, no cinema, na música. A ginasta americana Simone Biles se tornou famosa pela sua capacidade de colocar o corpo em ação. Na tecnologia, por exemplo, Brian Acton é o cofundador do WhatsApp. Eu estou falando de jovens que se desenvolveram na cultura e na tecnologia. Se vocês pegarem, Brian é o cofundador da CO, Palmer Luckey, fundador dentro da tecnologia. Se vocês analisarem na ciência, os jovens também estão se dedicando. Sabrina Gonzalez, Boyan Slat estão se dedicando na arte e na ciência. Nós estamos vendo na televisão, nós estamos vendo na mídia, nomes na música, no futebol, na ciência e na tecnologia. E a minha pergunta esta noite é: no que os jovens assembleianos estão se destacando? Pense comigo agora, vocês que vão começar e já brilhantar referências, são nomes.
Aonde estão os nomes de jovens se destacando no mundo espiritual? Seymour, um negro, jovem, ele conseguiu impactar a Rua Azusa. Charles Farran, ainda jovem, teve experiência com o Espírito Santo. Maria Woodworth Etter era uma pregadora avivalista. Era uma mulher que, quando estendia as mãos, Jesus curava. Era uma pregadora autêntica, usada em profecias e milagres. Onde estão as moças de Deus? Onde estão as moças que podem estender as mãos e o Senhor operar milagres? Aimee Semple McPherson, a fundadora da igreja quadrangular, ela foi uma pregadora famosa, dirigiu cruzadas evangelísticas, pregava, ensinava, orava, Jesus curava e batizava com o Espírito Santo. Eu vim aqui esta noite dizer que se o mundo tem, na tecnologia, na ciência, na arte, jovens como instrumentos potentes, aqui está Iadesle esta noite com uma multidão de jovens para dizer que aqui também tem jovens cheios do Espírito Santo para impactar São Luís. Jovens, mas na música mundana há instrumentos diabólicos incentivando a droga, o sexo ilícito, a imoralidade. Há homens na música e no futebol incentivando coisas contrárias. A minha pergunta é: aonde estão os jovens cheios do poder para servir? Olhe para mim aqui esta noite. Quando Joel escreve na inspiração do Espírito Santo, ele diz da seguinte maneira: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Gênesis 41:38. Faraó bradou quando olhou para José, diante da interpretação dos sonhos, e ele disse: acharíamos um jovem como este, em que haja o Espírito Santo de Deus. Pense comigo agora, jovem. Se há instrumento lá fora que são usados para a ciência, para a arte, para a cultura, para a promoção de festas mundanas, aonde estão os nossos jovens promovidos pelo Espírito Santo para servir? O texto que eu li esta noite fala de um jovem chamado Filipe. Quando você atenta para Filipe, ele é um dos auxiliares que servem à igreja em Atos capítulo 6. Só que quando você olha para esse texto, ele é um texto muito pesado, porque começa dizendo que a igreja estava sendo assolada.
A igreja estava sendo perseguida. Aqui está a primeira perseguição religiosa contra a igreja. E quem estava encabeçando ela era um homem chamado Saulo de Tarso. Cruel, bárbaro, cheio de ódio contra os crentes. E a perseguição, ela foi tamanha. Aqui era um campo minado, aqui era um campo cheio de ódio. Mas a Bíblia diz, e eu quero começar falando isso aos senhores: não peça poder do Espírito Santo se você não estiver pronto para morrer pela causa de Cristo. Há muitos jovens na nossa era que pedem o Espírito Santo, canta para o Espírito Santo, querem o Espírito Santo. Mas quem é que queria o Espírito Santo numa era dessa? A Bíblia diz que a perseguição era tremenda, e se levantou esse Saulo. Quando você olha para o versículo 4, a Bíblia diz: e os que iam sendo dispersos. Mocidade, os que iam sendo dispersos deixavam para trás títulos, deixavam para trás casas, deixavam para trás famílias, deixavam para trás conforto. Mas tem uma coisa linda neles aqui: os que iam sendo dispersos, por onde passavam, pregavam a palavra de Cristo Jesus. O Espírito Santo em nós, ele nos coloca em meio a fogo cruzado. O Espírito Santo em nós, ele nos leva para a morte. O Espírito em nós, ele faz perder a glória desta terra. Você ser cheio do Espírito Santo e amar o mundo. É impossível uma moça ser cheia do Espírito Santo e querer a barganha do pecado. É impossível um líder cheio do Espírito Santo ficar morto. No meio dessa multidão toda, pregando a palavra, os crentes espalhados, se espalhando e pregando a palavra, se levanta um homem. E o homem que se levanta era Filipe. Quando Filipe se levanta, olhem para cá, para vocês entenderem o que é poder do Espírito Santo na vida de um homem. Quando o Espírito Santo entrou na vida de Filipe, porque essa perseguição aqui ela foi encabeçada, porque alguns entendiam que Estevão, grupo helênico, e outros crentes também eram do mesmo grupo. E as autoridades ficaram com medo de um homem, pastor Joel. Todas as autoridades, inclusive Paulo, ficou com medo de um homem. E esse homem era Estevão. Só que quando você vai para Atos 6:10, a Bíblia diz: e ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Eu quero é ver cão, meus irmãos. Eu quero é ver diabo resistir um homem cheio do Espírito Santo. Hoje nós temos muito pregador, nós temos pregadora, nós temos pregadorzinho, bota um fundo musical, bota uma musicazinha leve, faz uma carinha de choro, conta uma historinha para vocês, vocês choram.
Agora eu quero ver pregador cheio do Espírito Santo é que diz: nem que vocês me matem, eu vou continuar falando dele. Quem aqui está pronto para falar de Jesus, levante a tua mão e dê um brado de glória. Só que o Paulo, ele disse assim: se tiver mais 10, como esse Estevão, nós estamos fritos. Se tiver mais 10, então vamos acabar logo com essa força, vamos matar todos, porque um que eu vi aí, ninguém aguenta ele. Irmão, crente cheio do Espírito Santo, olha para cá que eu vou dizer a verdade de Deus. Não tem diabo, não tem feitiço, não tem macumba, não tem cara feia. Crente cheio do Espírito Santo, não tem molecagem, não tem brincadeira. Ele aguenta a pancada. Vira aí pro teu irmão e diga: se tu tá cheio, aguenta a pancada, rapaz. Hoje toda hora, eu vejo agora na televisão, no TikTok, no YouTube, toda hora um pastor coloca, e eu olho aqui, eu fico só olhando aquilo. Gente, vai começar uma perseguição contra a igreja. Vai começar uma perseguição contra a igreja. Já estão aprovando a lei e tal. Olha para cá, se tiver uma igreja que tem Estevão no meio dela, eita glória! Quem glorifica a Deus? Quem glorifica? Olha para cá, olha para cá. Eu estou aqui, eu ouvi agora há pouco o governador, e nós queremos que o governador continue trabalhando pela cidade, não é assim? Trabalhando por São Luís. Tem aqui os vereadores, tem o Domingo Paz, não é assim? Tem aqui a deputada Mical, tem outros vereadores, tem um lá da Mata, né? Tem um da Mata que está aqui. Nós queremos que eles façam o trabalho dele. Agora olha para cá. Briga com crente contra crente, não há quem resista o Espírito de Deus. Agora o problema, pastor Daniel, é que a maioria dos pregadores hoje, eu digo a maioria, não estão cheios do Espírito como Estevão. Aí na hora que tem uma crise, ele vai para o WhatsApp. Gente, crente sacudia, nega, mas Estevão continuava dizendo: ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus. Quem quer acabar com a festa do diabo? Quem quer? Cadê a juventude aqui que quer acabar com a festa do diabo? Pois não, vamos acabar hoje. Olha para cá, olha para cá. Aí Filipe, os crentes tudo pregando, era crente na rua, era crente na praça, e o Paulo doido atrás de crente para matar. Quanto mais ele andava doido, mais crente espalhado. Se levantou um que era do jeito do Estevão. Como era o nome dele? Como era o nome do que se levantou do jeito do Estevão? Filipe. Vamos lá, como era o nome dele? Filipe. Grita bem alto. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Como era o nome dele? Olhem para cá, no meio de 7, está lá em Atos 6:5. Se você ler lá, está assim: olha para cá, escolhei dentre vós 7 varões. Aí diz assim, ó, e escolheram, olha para cá, e escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito, vírgula, e Filipe. Escolheram Prócoro, Nicanor, escolheram Pármenas, Nicolau, mas dentre os 7, só teve 2 que saíram disparados. Às vezes a casa está cheia de gente, um bocado de gente engravatadinho, dando pinotinho aqui na frente, mas é só o pinotezinho dele, não aparece nada. Porque o Estevão, para aparecer, tem que ter fé.
O Estevão, para aparecer, tem que estar cheio do Espírito. E o Filipe, olha para cá, a casa de Filipe, irmão, era a casa de Pentecoste. Se você abrir a Bíblia em Atos 21, 8 em diante, a Bíblia diz: e ele tinha a casa e filhas que profetizavam. Hoje tem casa aí de pai crente que o filho não sabe nem o que é culto doméstico, não sabe nem o que é oração, porque o culto para prestar e para a casa toda enfrentar o diabo tem que começar em casa. O pai tem que profetizar, a mãe tem que profetizar, as meninas também. Eu vou fazer uma pergunta: aonde foi que Filipe foi pregar? Qual a cidade que Filipe escolheu para pregar? Vamos lá, me ajudem. Samaria, vamos lá, qual a cidade? Qual a cidade? Olhe para cá, o problema era que Samaria não gostava de evangelho. Samaria era um povo misto, místico. E ele vai pregar em Samaria. Só que há uma coisa muito importante aí, que eu quero que os jovens fiquem atentos. Aí tem irmão que diz: pastor Osiel, e por que a gente prega hoje? E os pregadores pregam 1 hora, 2 horas, e não acontece nada. Por causa de tu mesmo. Porque a minha Bíblia, ela diz aí no versículo, olha aí, versículo 6, e a multidão, olha aí, ó, e a multidão prestava atenção no que Filipe dizia. Tem jovem que está aqui, mas eu estou vendo um bocado ali conversando, eu estou vendo um bocado carregando cadeira, tem dele que está aqui sentadinho perto da namorada. Tu não vai sentir é nada, rapaz. É ou não é? Porque a coisa só presta quem tem sede. Se tu chegar aqui no congresso, Deus fala comigo, eu quero ver a tua glória, derrama do teu poder. Isso aqui vai ser tomado pela glória e pelo poder de Deus. Só quem crê, diga glória. Agora chega num evento desse, aí se senta, pronto, aí começa também a botar banca. Eu vou analisar primeiro o que ele está dizendo, com um pó que vem na boca o tempo todinho, com essa borracha véia, amassando a namorada ou namorado. Tu vai sentir o quê, miserável? Tu não vai sentir nada. Olhe para cá, Deus só dá bênção. Uma vez eu conversando com o pastor Antônio Gilberto, e aí ele disse uma coisa para mim, ele disse: pastor Osiel, toda pessoa que tem sede, Jesus se manifesta para ela. Se tu vier para esse congresso com sede, só quem tem sede, só quem tem sede, Deus vai encher. Olha para cá, chegou em Samaria. O que tinha em Samaria, pastor Osiel? Um povo misto. Lá em João 4 a mulher samaritana diz: tu não sabe que a gente não fala com vocês? Mas quando ele chegou lá, ele vai encontrar um povo problemático, uma barreira racial tremenda, mas ele vai cheio do Espírito Santo. Olha para cá, mocidade, olha para cá, igreja e obreiros. O que Filipe faz em Samaria? Me diga aí, qual é a única coisa que Filipe faz em Samaria? Hein, pastor Joel? Pregar Cristo. Faz o quê? Pregar Cristo. Ele chegou lá: gente, eu estou aqui entrando nesta cidade, uma nova unção tomou conta de mim, uma nova revelação divina. Eu vim aqui nada. Quem quebra barreira é evangelho. Quem quebra miséria é evangelho. Quem quebra fuxico é evangelho. Quem quebra diferença é evangelho. Só samaritano velho misturado. E a Bíblia diz que ele abriu as escrituras e pregava Cristo. Olha para cá, ele só abria a escritura,
abria a escritura e pregava. Olhe para cá, eu me lembro que o apóstolo São Paulo disse em Romanos 1,16: o evangelho é o quê? Eu quero é ver se a irmã está aqui, se ela tiver evangelho, se ela tem segregação. Quem tem evangelho, irmão, não tem negócio de cara feia, não tem negócio de branco, não tem negócio de negro, não tem negócio de bairro tal. Quem tem evangelho tem negócio de elite. Quem tem evangelho é coração velho aberto. Quem tem evangelho abraça é todo mundo. Quem tem evangelho não tem nada. Eita glória, eita glória. Irmão que não tem evangelho, ela dizendo: a irmã é de cor, não é assim? A irmã é de cor, não tem evangelho não. A moça que não tem evangelho, o rapazinho bota nela, aí ela diz: ô meu querido, você é pobre. Ela não tem evangelho. O rapaz que tem evangelho, ele não dá uma de Dom Juan, porque ele respeita o corpo da moça e a vida da moça. Quem tem evangelho tem vida santa. Quem tem evangelho, eita glória, eu vou dizer de Deus aqui, meus irmãos. Olha para cá, chegou em Samaria e era só bagaceira. Aí a Bíblia diz: ele abriu a boca e pregava diga bem forte, o mais alto que você puder, pregava a Cristo, pregava mais alto, pregava a Cristo. Olha para cá, eu quero dizer que Deus quer levantar uma geração de pregadores, mas Ele quer levantar uma geração de pregadores sem blá blá blá. Se tu vier para cá para frente, queridos, eu quero dizer para vocês: funciona não, filho. Funciona não. Gente, funciona não, filho. Aqui só funciona com Cristo. Quem derrota o diabo é Cristo. Quem vence o mal é Cristo. Quem perdoa pecado é Cristo. Quem liberta é Cristo. E quem dá vitória para a igreja é Cristo. Então o que é que eu vou pregar aqui, gente? Me diga. A Bíblia diz, olha o que Paulo: o evangelho é poder de Deus. Romanos, 1 Coríntios 1:23, Paulo diz assim, olha o que Paulo diz: os gregos pedem sabedoria, os judeus sinais, mas nós pregamos a Cristo. 1 Coríntios 2:2, Paulo diz assim: eu nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Aqui não é lugar de pregar filosofia, aqui não é lugar de pregar história, aqui não é lugar de pregar ciência, aqui não é lugar de pregar biologia, aqui não é lugar de pregar arte, aqui não é lugar de pregar ciência. É Cristo, 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 Cristo. Ele é quem liberta. Olha para cá. Quando ele começou a pregar a Cristo, a multidão atenta. Aí lá vinha um endemoniado, lá vinha. Aí Filipe: ei, para no nome de Jesus Cristo. Está aí no texto. Lá vinha um coxo e ele dizia: coxo, levanta em nome de Jesus Cristo. Está aí na Bíblia. Agora vem o mais pesado. O movimento foi tão grande, foi uma pancada tão grande, que aí a Bíblia diz que chamaram as autoridades, as maiores de Jerusalém, Pedro e João, está aí, e mandaram para lá, porque a pancada era grande. Tem irmão que diz assim: quando Deus começa a operar, não precisa analisar nada, não precisa investigar. Precisa, que às vezes é só folia tua. Eu já vi jovem que diz que está sendo batizado com o Espírito Santo, só fazendo careta, fazendo munganga. Um dia mesmo lá na igreja chegou uns que derrubaram um bocado de jovem, e aí uma moça caiu e ficava abrindo um olho e fechando o outro. Eu me disse: levanta, moça, te ajeita, bicha feia, sai daí, te levanta ligeiro. Pastor, te ajeita.
é um cair de nada. Olhe para cá, os apóstolos foram lá, e quando viram Deus no negócio, eles apenas estenderam as mãos, e o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, e glorificaram a Deus. Olhe para mim aqui agora, que eu vou já encerrar. No meio dessa bagaceira que Deus estava fazendo, porque às vezes a gente pensa que só o evangelho não funciona. Eu vou dizer uma coisa aqui de Deus para vocês. Eu posso falar dessa forma, pastor Joel, pastor Daniel, pastor Reginaldo, e pode ter um pregador de voz mais poderosa, mas isso não é poder de Deus. Quero dizer para vocês, olhem para cá, para vocês entenderem uma coisa. Poder de Deus é o Cristo que é ministrado aos corações. E quando ele estava ministrando, olhem para cá, quando ele estava ministrando, apareceu um macumbeiro. A Bíblia diz que ele era uma grande personagem, ele era chamado de um grande poder, só que ele não tinha poder de nada. Lucas diz que ele era um falso mágico, mas todo mundo tinha medo desse mágico, porque dizia que ele era o grande poder. Alguns historiadores dizem que ele era aquilo que o gnosticismo pregava, dele emanava uma divindade. E todo mundo, na hora que esse feiticeirozão entrava, todo mundo tinha medo. Filipe chegou lá e ele foi olhar para Filipe. Filipe não inventou nada, Filipe não derrubou ninguém, Filipe não fez zoada, Filipe não gritou, Filipe não botou azeite, Filipe não bateu no chão, Filipe não mandou ninguém correr, ele só pregava a Cristo. Mas na hora que pregava a Cristo, o endemoniado era liberto. Na hora que pregava a Cristo, o coxo andava. Na hora que pregava a Cristo, o cego enxergava. A Bíblia diz que nesta hora ele não viu truque. Homem de Deus não usa truque, meu irmão. Homem de Deus não usa marabalismo. Eu sou o seguinte, quando me chama para orar, a minha oração é essa: querido Deus, Pai Celestial, o irmão aqui está doente, abençoa ele. Se tu quiser curar, tu cura, se não, leva agora. A minha oração é essa. Eu não boto azeite, eu não boto nada, porque tem uns que querem mostrar que tem mais unção. Meu Deus, meu Pai, ah, papai, eu quero a cura agora. Eu quero. Nada, quem quer ele quando ele quer. Filipe não fez munganga, Filipe não fez nada, ele só pregava, mas o Simão olhava para ele e numa certa hora, sem Filipe dizer nada, ele abriu a boca e gritou: eu quero o teu Cristo. Aí Filipe disse: pois venha para cá. Senhor Jesus, perdoa esse mágico velho, liberta esse macumbeiro, dá vitória, em nome de Jesus. Aí ele disse: Filipe, eu quero andar mais tu. Para onde tu for, eu quero ir mais tu. Aí ele foi. Aonde ele chegava, Jesus curava. Aonde ele chegava, Jesus libertava. Quando Pedro e João chegaram, aí o Pedro foi estender as mãos. Na hora que botou as mãos, Jesus batizou gente com o Espírito Santo. Jesus derramou poder. Quando Simão viu aquilo, ele disse assim: meu Deus, que poder é esse? Eu com essa glória, eu vou sacudir coisas. Eu com essa glória, com esse poder, eu vou ser um estrondo. Olhe para cá para você entender o mistério. Nunca brinque com as coisas de Deus e não tente manipular o poder de Deus, que tu morre. Olhe para cá, moças e rapazes. Só chore mesmo se o Espírito Santo te pegar e te fazer chorar.
Só diga algo se o Espírito mesmo mandar tu dizer. Eu tenho o maior medo de chegar aqui, Deus me disse. Ele chega e diz: irmãos, eu quero usar meu dinheiro, porque eu quero comprar esse poder. Eu com um poder desse. Vocês já viram essa ideia que nós estamos querendo fazer concorrência entre nós mesmos? Às vezes nós pregadores, nós cantores, estamos querendo fazer a briguinha entre nós mesmos. O irmão está cantando, aí tu diz: na hora que eu chegar ali eu vou fazer melhor do que ele. É o espírito de Simão. O irmão prega, mas quando eu chegar lá, eu vou fazer desse jeito que eu sei o caqueado. É o espírito de Simão. Olha para cá, aqui não é do jeito que tu queres, nem do jeito que tu pensa, nem do jeito que tu entendes. Aqui é segundo o Espírito de Deus. O vento sopra onde quer. Finalizo dizendo 3 coisas para vocês. Jovens cheios do Espírito Santo, vocês sabiam, tem um livro que foi escrito por um grande exegeta, é um livrinho bem pequeno, De Palma, Anthony De Palma é o nome dele. É um livrinho pequeno da CPAD, mas é um dos livros mais importantes. Ele é um grande exegeta. Compre esse livro. Ele lá dá 5 razões porque que nós precisamos ser cheios do Espírito. Quando vocês colocaram esse tema, cheio do Espírito para servir, primeiro, quando você está cheio do Espírito é para pregar o Evangelho. A primeira ênfase de quem é cheio do Espírito é para pregar o Evangelho. Pronto. A segunda ênfase para você ser cheio do Espírito é para você usar a capacidade que o Espírito Santo de Deus te dá para a operação de milagres. A terceira razão é para você falar línguas estranhas. Olhe para cá, igreja. Há um bocado de engraçadinho aí na internet que não entende nada de mistério de Deus e fica caçoando de língua estranha, mangando de quem fala línguas estranhas. As línguas estranhas têm 3 dimensões. Uma, a quebra da velha aliança, destruição de Babel, a renovação da aliança, e agora a efusão do Espírito Santo na linguagem espiritual. Segundo, o Espírito Santo, ele veio não como dialeto. Tem um bocado engraçadinho. F. Bruce diz que não entende Atos 2, porque ele diz que em Atos 2 tem algo sobrenatural. Aí tem uns que chegam e diz: aqui era dialeto. Não era dialeto. Eu vou te mostrar por 2 razões porque que não era dialeto. Uma, ele diz assim: estão falando as grandezas de Deus. Grandeza de Deus era envolver a história de Deus salvando, a história de Deus libertando, a história de Deus redimindo. Olhe para cá. Se fosse pregação, por que Pedro ainda foi pregar para eles serem salvos? Eu vou te dar um conselho esta noite. Busque falar línguas estranhas. Olhe para mim aqui. Quando você entra nessa dimensão, você sai de uma dimensão humana, física, e entra numa dimensão espiritual. Olhe para cá. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2: quando eu oro em línguas, quando eu falo línguas, eu falo para Deus. Se você pegar Judas, capítulo, versículo 20, ele diz: olha, edificando-vos a vós mesmo. Agora imagine como é que um crente se edifica. Ele mesmo se edifica. Aí Pedro diz assim: pelo Espírito Santo. Irmãos, quem é dominado pelo poder do Espírito Santo entra numa dimensão de línguas estranhas poderosas. E eu quero pedir a vocês que durante esse congresso peça para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque a experiência fala mais alto do que a teoria. Segundo, ele te dá o poder para operar maravilhas. E terceiro, eu finalizo com essa aqui: o Espírito Santo
te abre para novas experiências. Diga comigo bem forte: o Espírito Santo, diga bem forte, o Espírito Santo me abre para novas experiências. Vocês sabem qual é o maior problema dos pentecostais? É que eles só ficam na primeira e na segunda: poder para testemunhar e poder para operar maravilhas. Olhe para cá, tem o poder para dirigir a igreja. Atos capítulo 5, Pedro, ele teve a palavra da ciência, o Espírito Santo usou na liderança da igreja. Capítulo 13, o Espírito Santo usou a profecia para a liderança separar os homens. Veja que a igreja se abria para a experiência. E eu vou dizer mais aqui uma coisa para vocês: o Espírito Santo usou Pedro para ressuscitar, Atos 9, uma morta. Vocês sabem o que é que trouxe a Assembleia de Deus até aqui? Vocês sabem porque essa multidão de jovens até aqui? Porque lá atrás tinha homens de Deus que se abriram para o Espírito Santo, e o Senhor usou com espírito de poder para expulsar demônio, orar pelos enfermos, ressuscitar mortos. E é por isso que essa igreja até hoje está de pé. Quem quer se abrir para essa nova experiência? Aí talvez alguém diz assim: pastor, mas corre o risco da igreja virar menino e virar bagunça. Olhe para cá, eu não estou falando de uma experiência solta, eu não estou falando de experiência da tua cabeça, e nem precisa. Uma coisa que eu vou dizer aqui a vocês: não venha para cá com essa, feche os olhos e bota essa música aí, isso aí é terapia. A Bíblia diz que todos ouviam unanimemente a Filipe, e quando ele terminou de pregar, a glória desceu. Atos 10, todos ouviam firmemente a Pedro na casa de Cornélio. Terminou, todos falaram línguas estranhas. Atos 19, todos ouviram Paulo. Quando Paulo terminou de falar, eles foram batizados com o Espírito Santo. Olhe para cá, Charles Rogers diz que o crente não tem lado místico de fechar olhos. Crente tem a palavra diz, a palavra fala, a palavra explica, e eu escuto ela, e o milagre acontece pela palavra. Vocês sabem o que é jovem pentecostal? É aquele que olha para Atos 2, olha para Atos 10, olha para Atos 19 e crê na palavra. Escute aqui agora para mim encerrar. Eu encerro com essa. A Torres, um grande teólogo, ele não acreditava, e ele foi buscar o poder do Espírito Santo, um grande exegeta, e ele disse que um dia estava na casa dele, sentado em uma cadeira, e ele disse que sentiu uma alegria tão grande, que ele não sabia explicar o gozo na alma. Jogou ele da cadeira, e a glória de Deus invadiu ele. Charles Finney, o Espírito Santo pegou ele e o levou a grandes experiências. D.L. Moody foi impactado pelo Espírito Santo. E se os sensacionistas aparecerem por aí dizendo que era para o templo dos apóstolos, deixem eles virarem peça de museu. A Bíblia diz que quem crê fará coisas maiores. Fique de pé. Quem crê?